Beleza, pessoal, estamos de volta a mais um vídeo, falar com você aí sobre a resolução de mais algumas questões aí, tá? Questões relativas à questão de número 77, nós vamos dar 77 até 85, tá? Questões de prova, Superior Tribunal Militar, cargo, analista judiciário, área judiciária. Você está vendo aí, eu não fui ainda para as questões, concurso da BIM, está bem próximo, tá? Dá uma olhada nesse vídeo. E também o meu plano de estudo para a Polícia Rodoviária Federal. Dá uma olhada, não deixa de olhar esse vídeo sobre plano de estudo. Se você jogar plano de estudo, Polícia Rodoviária Federal, você vai achar. Vamos lá, sem demora. Prova aplicada ontem, dia 4 de março, né? Eu vi muitas questões, eu já vi uns 4 canais corrigindo provas, tá, pessoal? Mas aí o que está acontecendo? Muitas pessoas estão corrigindo das provas de analista judiciário, área administrativa, né? Com certeza há mudança, porque na área judiciária a matéria é outra. Então vamos lá. No que tange aos institutos penais das excludentes de ilicitude e de culpabilidade e da imputabilidade penal, julgue os próximos itens. Então, o CESP queria aqui nessa questão as excludentes de ilicitude, culpabilidade e imputabilidade penal. Vamos lá, questão 77. A embriaguez acidental proveniente de força maior ou caso fortuito exclui a culpabilidade, ainda que o sujeito ativo possuísse ao tempo da ação parcial capacidade de entender o caráter ilícito do fato que praticou. Pessoal, essa questão ela está errada. Vamos ver o Código Penal, tá? Beleza, não excluem a imputabilidade penal, artigo 28, né? A emoção, a paixão, inciso 2º, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogo. Olha o que diz o parágrafo 1º, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Olha a pegadinha da prova aí, a questão era o quê? Capacidade parcial ou parcial capacidade de entender o caráter ilícito. Para que essa excludente, olha aí, para que essa excludente não, para que ela incida, tem que ter o quê? Olha o que o parágrafo 1º está falando, inteiramente incapaz. O agente tem que ser inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do que está fazendo, ok? Questão 78. Preenchidos os requisitos legais da coação irresistível e a obediência hierárquica, são causas excludentes de culpabilidade daquele que recebeu ordem para cometer o fato, mantendo-se punível o autor da coação da ordem. Pessoal, essa questão aqui ela ficou um pouquinho truncada, né? Para a gente responder ela, a gente vai lá para o artigo 22 do Código, né? Código Penal, está aqui, vamos subir aqui, artigo 22. Está aqui. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem não manifestamente ilegal, o superior hierárquico só é punível o fato de superior hierárquico, né? Só é punível o autor da coação ou da ordem, né? Ela está correta. Essa questão eu dou ela como correta. Mas qual o problema dela? O problema dela é que está faltando dizer o quê? Que o fato que foi determinado sobre a coação moral irresistível ou obediência hierárquica não era manifestamente legal, beleza? Mas, olha o que o comando da questão está dizendo. Preenchidos os requisitos legais. Quais são os requisitos legais? Olha o que a lei diz. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou estrita obediência de ordem não manifestamente ilegal, né? Então, eu dei essa questão como correta. Vamos ver como que vai vir no gabarito definitivo. Eu dou essa questão como correta,
tá? Apesar dela ter sido redigida omitindo algumas coisas. Beleza? Vamos lá, questão 79. Acerca dos institutos do erro de tipo, do erro de proibição e do concurso de pessoas, julgue o item subsequente. Questão 79. O erro de proibição evitável exclui a culpabilidade. A questão 79, ela está errada. E por que ela está errada? Porque são coisas diferentes, ok? São coisas diferentes. Ela vai excluir o quê? Ela não vai excluir a culpabilidade, ela vai diminuir a pena. Ela vai ser uma causa de diminuição de pena. O erro de proibição que é evitável, ou seja, o agente, porque para a teoria adotada pelo Brasil, tem que se ter não a capacidade total do fato, mas o potencial conhecimento da ilicitude do fato. Ok? Então, se é um potencial conhecimento de ilicitude do fato, se o erro da proibição, ou seja, o erro da proibição pode ser erro de proibição em relação a um tipo ou em relação a uma excludente. Mas então, se ele pode evitar, aí então, né, se é evitável, não exclui a culpabilidade. E exclui o quê? Vai fazer o quê? Vai diminuir a pena. Porque é fato típico, ilícito e culpável. Se você tira um, não tem mais crime. E no caso aconteceu o crime. O erro de proibição é evitável. Questão 80. Vamos levantar aqui um pouquinho. Aí. Questão 80. A discriminante putativa do erro de proibição, na hipótese de suposição errônea acerca de causa excludente de ilicitude, é considerada erro de proibição indireto e gera as mesmas consequências do erro de proibição direto. Pessoal, olha, vamos ler a questão por partes. Ó. A discriminante putativa por erro de proibição, aí está dizendo na hipótese de suposição errônea acerca de causa excludente de ilicitude, é considerado erro de proibição indireto. Correto. Correto. Até aqui estava correto. Se parasse aí, você podia marcar que está correto. Mas o que ele diz? Gera as mesmas consequências do erro de proibição indireta. Não gera as mesmas consequências. Primeiro, por que não gera? O erro de proibição direto, então, o que? O conteúdo é proibitivo, como eu havia falado. Se é inevitável, isento de pena. E na questão do erro proibitivo, erro de proibição indireto, é o que? Uma causa de justificação que o agente supõe. Ele supõe na cabeça dele que existe aquela causa quando não há. E aí, se é evitável, diminui a pena de 1/6 a 1/3. Portanto, não tem as mesmas consequências. Beleza? Ele deu tudo certinho e no final tentou te enganar. Ok? Questão, então, 80, questão errada. Questão 81. Vamos lá. Vamos até ler a base legal da questão 80, é o artigo 21 do Código Penal, tá? Artigo 21. Ele ficou bem as questões ficaram bem próximas, né, aqui no Código Penal. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre ilicitude de fato, se inevitável, isenta de pena. Olha o que eu falei. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então, literalidade da lei. Ok? A base para a outra questão, também a 79, mesma coisa. O artigo 21 também, Código Penal. Beleza? 81. Inexiste no ordenamento jurídico a possibilidade de as condições e circunstâncias de caráter pessoal de um agente se comunicarem com os de outro agente, que seja coautor de um crime. Ele está falando das elementares. As elementares, né, as circunstâncias vão se comunicar. Vamos ver aqui o artigo 30 do Código Penal. Artigo 30 está aqui. Olha aí o artigo 30 do Código Penal, o que diz? Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Então, condições e circunstâncias, tá? Não vai alterar muito, são coisas pequenas, ok? Dá uma olhada nisso depois. Elas não se comunicam se forem de caráter pessoal. Aí tem uma exceção, olha o que o artigo diz. Salvo quando elementares do crime. Se for uma elementar, vai se comunicar entre todos. Ok? Aí a base, artigo
30. Questão 82. Questão 82. A respeito dos princípios constitucionais e gerais do direito processual penal, julgue os itens a seguir. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente em respeito ao princípio constitucional do juiz natural. Correto, correto. Constituição Federal, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, princípio, claro, do juiz natural, princípio do juiz natural. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente em respeito ao princípio constitucional do juiz natural. Certíssima questão, artigo 5º, inciso 53. Questão 83, né? A garantia dos acusados, a garantia aos acusados em geral de contraditório, atos e documentos com os meios e recursos previstos atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Olha só, vamos ler de novo. A garantia. Que garantia? E a quem é essa garantia? Ele está dizendo a garantia aos acusados em geral de contraditar, ou seja, de questionar atos e documentos com os meios e recursos previstos atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Tranquilíssimo, né? Constituição também, Constituição Federal, inciso 55, aos litigantes em processo judicial, ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, ok? Beleza, pessoal, vamos voltar. Questão 84. Vou virar a página aqui. Questão 84. A despeito do princípio constitucional da vedação das provas ilícitas, o juiz poderá considerar uma prova ilícita em qualquer situação, desde que se convença de sua importância para a condenação do réu. Questão errada. Por que a questão está errada? Traz provas não são admitidas no processo. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o juiz as provas vão chegar para o juiz, ele vai analisar as provas, e aí a prova ilícita ele vai usar como base para a condenação. Erradíssimo, não pode fazer isso. Não pode, ou seja, a despeito do princípio constitucional da vedação das provas ilícitas, o juiz pode considerar uma prova ilícita em qualquer situação, generalizou ainda, desde que se convença da sua importância para a condenação do réu? Nunca, né, pessoal? Vamos lá, questão errada, artigo 5º, inciso 56, olha o que diz. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Então, são inadmitidos no processo. Ok? A última questão 85, questão 84 errada. Base legal, artigo 5º da Constituição, inciso 56. Questão 85. A lei não poderá restringir a divulgação de nenhum ato processual penal, sob pena de ferir o princípio da publicidade. Pessoal, ele quer te convencer de que a regra é a publicidade. E é uma paquera boa, não? A regra, publicidade e tal, beleza. Ele diz, no penal, a divulgação de nenhum, a lei não poderá restringir a divulgação de nenhum ato processual, sob pena de ferir o princípio da publicidade. Está errada a questão. Se a gente for lá no penal, o artigo 234b está aí, claro, em dizer o quê? Os processos em que se apuram crimes definidos neste título correrão em segredo de justiça. Olha o que ele está dizendo na questão. Pode acontecer uma limitação, ou a lei não poderá restringir a divulgação, contrário, a lei pode. Imagina a vítima de estupro, esse processo que vai apurar esse crime vai correr em segredo de justiça, portanto, então, questão errada. Pessoal, fico por aqui, Deus te abençoe, continue estudando, não esqueça de dar uma olhada nesse vídeo da ABIN, não esqueça, preparando-se aí para o concurso da PRF, plano de estudo, tá muito bom, tem muitas visualizações desse vídeo. E outra coisa, infiltração de agentes, a minha aposta, tá? A minha aposta
é que muito em breve nós vamos ver provas subjetivas e até mesmo nas provas objetivas pedindo infiltração de agente. Você sabe quando que acontece infiltração de agente? Outro dia uma pessoa comentou aqui no canal, porque tem aula que eu faço o seguinte, eu leio a lei, porque você precisa ter a lei na sua memória visual, você precisa lembrar da lei. Você vê que muitas questões, tantas que eu resolvi do último vídeo, como outras que eu tô resolvendo, você vê que é literalidade da lei. Então você precisa ler a lei. Eu estava lendo a lei sobre... resolvendo as questões sobre a pessoa com deficiência. Cara, literalidade da lei. E aí tem gente que critica. Fala assim, você está lendo lei e tal. O cara para fazer concurso tem que saber ler. Tem que saber ler. Por isso que eu estou lendo com você. Para você ler, ouvir. Quando você ouve e lê, você retém mais do que só quando você lê. Quando você lê e ouve, você retém mais. Quando você lê, ouve e ensina, você retém ainda mais. Beleza? Deus te abençoe. Infiltração de agentes. Você sabia que o policial não terá o seu rosto fotografado e filmado, seus dados não serão divulgados? Você sabia que ele não é obrigado a participar da infiltração? O delegado pode representar o Ministério Público, mas o agente pode se recusar. Beleza, pessoal? Uma questão boa aí para uma prova subjetiva e até uma prova objetiva. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau.